Na tarde desta quinta-feira, a deputada estadual Ana Carolina Serra reuniu a imprensa para fazer a prestação de conta dos projetos de 2023 e falou sobre as expectativas para os projetos deste ano. Esses programas de assistência à saúde da mulher, focando principalmente na questão da prevenção à saúde. A gente sabe que isso, quando se fala nos cofres públicos, o impacto é muito importante porque a prevenção é mais barata, mas a gente tem que ter a adesão das mulheres no cuidado, no autocuidado com a sua saúde, em frequentar o UBS, nos programas de dignidade menstrual, nos programas de planejamento familiar, nos programas dos exames anuais que a gente fala de prevenção e também em todas aquelas questões, as doenças que envolvem a saúde da mulher. Então, na verdade, o Programa Saúde da Mulher Paulista, ele é um programa que reordena tudo aquilo que já existe em termos de cuidado à saúde feminina e mostra uma modernização legislativa, que é isso que a gente tenta fazer com o nosso mandato em diversas áreas sociais, que aos poucos eu vou explicar um pouquinho para vocês. E aí o que me deixa muito orgulhosa é que um projeto de lei encaminhado por uma mulher em primeiro mandato, tramitou perante as comissões, aqui essa casa legislativa, foi aprovado em menos de um ano de mandato, né, legislativo, e se tornou lei em todo o estado, foi sancionado pelo governador sem nenhum veto. Ou seja, aí eu devo também à equipe a qualidade desse projeto de lei, que fez com que ele tramitasse de forma rápida, não só pela sua importância, mas pela sua qualidade técnica, fazendo com que o governador sancionasse sem nenhum veto. Então, por isso que eu falo, eu agradeço muito a equipe, porque sem isso, esse projeto, essa ideia de cuidar e transformar a vida das pessoas não existiria. Então, a gente tem esse compromisso, principalmente com a questão da saúde feminina. A gente sabe das questões de gênero, a gente está, inclusive, no mês de março, que é um mês que celebra aí a questão da mulher, né? Então, a gente fala que não basta também apenas ter a lei, esse é o trabalho do Poder Legislativo, mas a gente também faz um trabalho que, como eu disse durante toda a minha campanha, é de dialogar e de fortalecer o trabalho dos municípios. São 645 municípios, muito díspares um do outro, dentre até a própria região do Grande ABC, quando a gente vai equiparar, por exemplo, Santo André com as demais cidades na questão do atendimento à saúde. Então, a gente fez questão do mandato colaborar com os demais municípios encaminhando mamógrafos. Então, por exemplo, o município de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André receberam mamógrafos, equipamentos de ultrassom para os municípios de Pirapora do Bom Jesus, Polônia, Flórida Paulista, Caieiras, Monte Azul Paulista, e também colaborar com o custeio da saúde desses municípios, que é Santo André, Louveira, Araçatuba, Porto Ferreira e Arujá. E 90% das emendas, da qual eu, parlamentar de primeiro mandato, não tive direito à emenda impositiva, são dois tipos de emenda, né? As impositivas e as emendas voluntárias que a gente tem. Então, a gente fez questão de encaminhar para os municípios 90% desses valores, para que os municípios olhassem aí a questão da saúde da mulher. E aí, então, enfim, falando de produção legislativa, falando da qualidade da produção técnica legislativa, falando do diálogo com os municípios em encaminhamento das emendas, agora a gente passa para uma outra atuação, às vezes pouco conhecida do parlamentar, que é participar das frentes parlamentares, né? Aqui o mandato trabalha com duas frentes parlamentares ligadas ao social, que eu considero muito importantes e pouco representadas historicamente aqui na Assembleia Legislativa. A primeira é a Frente Parlamentar de Combate às Vulnerabilidades. As vulnerabilidades são muitas, né, quando a gente fala na área social, né? Então a gente tem a questão da vulnerabilidade de violência às mulheres, a questão de disparidade de gênero, a gente tem as questões dos moradores de rua, a gente tem a questão da saúde, da educação, da criança e do adolescente. Então nós criamos uma frente parlamentar de combate às vulnerabilidades e, através desses segmentos que a gente comentou agora aqui, convidamos as entidades sociais dos diversos municípios. Então, são 300 entidades sociais que atuam nesses segmentos,
para fazer um raio-x dessa vulnerabilidade e ajudar a melhorar a política pública social no estado de São Paulo. Por que da participação das entidades? São eles que estão lá na ponta, são eles que conhecem a realidade. E aí a importância, voltando lá ao início da minha fala, com relação ao diálogo de conhecer a realidade, porque sem conhecer a realidade a gente não consegue fazer a legislação atual, mas, acima de tudo, uma legislação eficaz, que tenha efetividade e que atinja a ponta. Então, a ideia da Frente Parlamentar de Combate às Vulnerabilidades é justamente ter um raio-x, né, através da participação das entidades de terceiro setor, e fortalecer aí esse trabalho deles, ensinando como ter acesso às emendas municipais, estaduais, às emendas parlamentares também estaduais e federais, e também municipais, para que eles possam fortalecer esse trabalho tão importante que eles atuam lá na ponta. E a outra frente parlamentar que o mandato está à frente, é a Frente Parlamentar em Apoio aos Fundos Sociais Municipais, que foi de onde eu vim, de onde eu comecei, sequer imaginava, né, hoje ter uma cadeira representativa aqui na Assembleia Legislativa, e foi aí que começou a transformação social através de um fundo social municipal em Santo André. Então, por que não? E com o meu trabalho lá em Santo André, a gente descobriu que o Fundo Social ele pode muito, porque ele é transversal. Ele pode conversar com as demais secretarias dos municípios e atingir muitas vezes onde as secretarias não atingem por impasses legais, por exemplo. O Fundo Social, a gente fala também que ele pode ir mais além desse trabalho transversal com as secretarias, porque ele pode chamar toda a sociedade para participar, assim como a gente fez em Santo André. Então, o Fundo Social, ele conseguiu, em Santo André, e agora levando para exemplo, para os demais municípios, ele conseguiu juntar a iniciativa privada, a esfera pública, o poder público e as entidades de terceiro setor, chamando toda a sociedade para cuidar da própria sociedade, né? Então, se a gente quer transformação, não vamos esperar apenas um único setor fazer a sua parte. O terceiro setor é importante, a iniciativa privada é importantíssima, o setor público é importantíssimo, mas todos eles juntos, eles podem mais, né? Então, com o mesmo objetivo em comum, etc. Foi assim que a gente descobriu em Santo André, e é assim que a gente tem levado aí para os 645 municípios do estado de São Paulo. Então, nós organizamos reuniões setoriais, porque cada município tem uma realidade diferente. São 9 regiões que nós dividimos o estado de São Paulo. E aí, então, a gente vem recebendo pouco a pouco as primeiras damas que querem conhecer pessoalmente o gabinete, o trabalho que foi desenvolvido em Santo André, mas também dar acesso a elas, aquilo que elas podem fazer de acordo com a realidade delas, quantidade de habitantes, realidade do município, vocação do município, esse instrumento de transformação. Então, a ideia das 2 frentes parlamentares, mas principalmente essa, é de ter uma legislação, propor uma legislação mais moderna de Fundo Social de Solidariedade. Muitas vezes, né, a gente fala os fundos sociais, por exemplo, em Santo André, sequer existia, mas era uma pequena grande potência de grande alcance social que não era utilizado. Então, se em Santo André acontecia isso, imagina em outros municípios que não sabem e que precisam conhecer essa pequena grande potência que é um fundo social de solidariedade na questão da transformação das pessoas. No mandato também, a gente investe muito na qualificação do terceiro setor. Já comentei aqui da importância que eles têm por estarem atuando lá na ponta. Nós sabemos e vimos isso lá em Santo André, lá de trás, desde 2017, que eles trabalham muitas vezes atuando num setor em que o poder público não chega tão facilmente. Muitas vezes a gente fala que o cobertor é muito curto e o poder público tem prioridades que muitas vezes não chegam até ao trabalho do terceiro setor, onde eles atuam. Então, por isso que a gente sabe dessa importância e trabalhamos sempre para fortalecer. Então, como fazer os convênios, etc. E então a gente vem trabalhando muito na qualificação das entidades de terceiro setor, propondo reuniões. Já foram mais de 400 entidades que foram capacitadas, e agora para 2024 a ideia é justamente proporcionar uma monitoria
para os colaboradores desse segmento tão importante na questão de transformação social. Eu também faço parte, sou presidente das comissões aqui da casa. Não sei se vocês sabem, um projeto de lei, para ele ser aprovado, né, ele precisa passar pelas comissões temáticas aqui de acordo com a área do projeto de lei, e eu sou presidente, então, da Comissão de Assuntos Metropolitanos, e quando eu assumi, ela vinha trazendo uma pauta muito grande, muito antiga, inclusive de processos que já não cabiam mais, por exemplo, de divisas de município, não faziam mais a realidade, né? Não transformavam esse processo, eles não estavam de acordo com a realidade dos municípios. Então, nós trabalhamos para limpar essa pauta, para deixar uma comissão mais dinâmica, para a gente poder discutir aquilo que verdadeiramente importa. Então, nós votamos projetos importantes, por exemplo, a criação da região metropolitana do Litoral Paulista, com o consequente acesso ao bilhete único entre os municípios que fazem parte do aglomerado urbano do município de Jundiaí. E também a gente acompanha aqueles que estão aí encaminhando, então, principalmente aquelas questões do governo do estado de infraestrutura, que são compromissos do governo, que a gente faz questão e que vai afetar a nossa vida, principalmente no Grande ABC, que é a questão do projeto da linha 20, né, a linha rosa do metrô ABC. As obras, não sei se todos vocês conhecem, do aeromóvel que liga a CPTM, que tem uma estação da CPTM lá em Guarulhos, ao aeroporto de Guarulhos. Então, faz essa ligação através desse aeromóvel. Então, a gente entende, é um novo modal aí de transporte, o aeromóvel, que poucas pessoas conhecem, mas também de velocidade rápida, de grande capacidade, etc., que vai ligar a estação da CPTM ao aeroporto de Guarulhos. Isso vai impactar não só na questão do transporte de passageiros, que o aeroporto de Guarulhos tem, mas principalmente aos trabalhadores daquela localidade ali do aeroporto de Guarulhos, né? A gente muitas vezes lembra o aeroporto como um local de passagem, mas tem muitas pessoas que praticamente vivem ali, vivem grande parte da sua vida ali, prestando o seu trabalho a esses passageiros que transitam no aeroporto de Guarulhos. Então, pensando nessa qualidade, a Comissão de Assuntos Metropolitanos Municipais tem aí essa preocupação das obras do aeromóvel, que já estão em obras, enfim, tem aí a sua previsão de entrega num futuro próximo. E o projeto também que eu considero muito importante, que vai desafogar muito a questão do transporte de passageiros aqui, é de segregação de linhas, que foi proposto pela MRS Logística. Então, nós temos as linhas de trem, né, da CPTM, e essas linhas são compartilhadas entre o transporte de passageiros e o transporte de cargas. Então, existe aí uma obra grande, de longo prazo, que vai justamente fazer a divisão, para que a gente possa ter uma maior fluidez, tanto para as cargas aí no estado de São Paulo, quanto no transporte de pessoas. Então, são esses assuntos, principalmente, entre outros, que a Comissão de Assuntos Metropolitanos cuida. E, claro, as ideias não param, né? Esse diálogo ele é constante, de receber as pessoas e entender as demandas e melhorar, principalmente a questão da legislação, torná-la mais moderna e efetiva, eficaz para as pessoas no estado de São Paulo. Nós temos alguns projetos de lei em andamento. Projetos que deram certo em Santo André, como, por exemplo, o Moeda Verde, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam como eu me sinto com a cópia desses programas. Eu me sinto muito feliz. Primeiro que eu não acho cópia. Eu acho que esses programas, eles devem ser levados para uma maior quantidade de gente e que, se possível, de forma muito mais rápida, ágil, até de acordo com o que a gente tem de conhecimento hoje, de difusão de informação, principalmente através de vocês, nos dias de hoje, com a tecnologia. Quanto mais a gente tiver projetos que afetem, que impactem positivamente a vida das pessoas, eu acredito que eles devam ser, sim, compartilhados. Por isso que eu não gosto que chamem de cópia. Eles são, sim, compartilhados, esse conhecimento, o conhecimento de elaboração, de adequação à realidade de cada município. Então, eu acredito muito aí no projeto Moeda Verde. Como a gente fala hoje, inclusive, é o dia, né, da conscientização ambiental. Eu costumo dizer, eu gosto muito dessa frase, que é um pouco assustadora até, que não existe planeta B, é o único que nós vivemos. O aquecimento global está aí, não preciso nem dizer num dia como hoje, o calor se estendendo cada vez mais, as chuvas, a temperatura mudando
fora das épocas das estações que são conhecidas, isso, sem sombra de dúvida, não dá para negar que é um impacto do meio ambiente, do homem no meio ambiente que a gente vive. E aí, para isso, vem o Moeda Verde, que cuida tanto do social quanto do meio ambiente, levando dignidade para as pessoas, mas, acima de tudo, também cuidando do meio ambiente. É um projeto de lei que tramita em regime de urgência aqui na casa, justamente por conta, quando a gente fala da preocupação, que não existe planeta B. Um outro importante projeto de lei que está em tramitação aqui na casa e que tem a ver com as entidades de terceiro setor e que partiu aí dessa escuta é a necessidade de padronização de prazo dessas certidões, né? As entidades, para então ter acesso às emendas, aos serviços do poder público, cada certidão, enfim, tem um determinado prazo, e isso, na hora da elaboração do projeto, para ela ter acesso àquela emenda ou àquele serviço, eles acabam se perdendo. Então, por que não padronizá-los para que possa dar tempo da entidade de reunir toda aquela documentação e aí, então, levar e ter acesso a essa emenda, a esses valores ou serviços do poder público. Então, a gente tem um projeto de lei, nós temos um projeto de lei que equipara as validades das certidões em 180 dias, para que a gente possa celebrar os convênios de forma mais rápida. Esse projeto ele já está pronto para ir para votação. Só falta, então, a aprovação em plenário. E uma outra que eu não podia deixar de ser, como filha de Santo André que sou, é transformar Santo André na capital solidária do estado de São Paulo. Foi lá onde tudo começou, e por que não, então, tornar a cidade de Santo André, além de todos os seus outros atrativos, também uma cidade visível na questão da atuação conjunta de toda a parceria em toda a sociedade, quando a gente fala em Santo André ser um município, a capital solidária, o município mais solidário do estado de São Paulo, justamente em prol desses projetos, desses programas que foram desenvolvidos desde 2017, para favorecer a população mais carente. E quando a gente fala de Santo André ser a cidade solidária do estado de São Paulo, a capital da solidariedade no estado de São Paulo, não é apenas pela essência do programa, pela existência dos programas, é porque houve adesão à participação das pessoas. Sem a participação das pessoas, esses programas não teriam razão de ser. Então, se hoje nós temos números expressivos em todos esses programas de ajuda social, ajuda mútua, que eu gosto de dizer, em Santo André, é porque as pessoas acreditaram nesses programas e colaboram. Porque sem eles, por exemplo, não teria Moeda Verde, não teria troca de lixo reciclável por alimento, se não fossem as pessoas estarem lá a cada 15 dias na sua localidade, na sua comunidade, trocando lixo reciclável por alimento. Né? Nós começamos em uma comunidade, no núcleo dos ciganos, e a semana passada nós atingimos a 27ª comunidade no município de Santo André. Então, graças à adesão das pessoas, à participação das pessoas na Feira da Fraternidade, no Santo André Solidária, no Moeda PET, trocando também a garrafa PET por ração, a gente tem aí a efetividade do programa social. E com relação ao mandato em números, para finalizar, também, senão eu vou ficar aqui falando a tarde inteira, a gente tem as emendas impositivas, as emendas voluntárias e as emendas que nós fizemos ao orçamento no governo do estado. Então, aqui, números aí, aqui eu vou precisar da minha colinha, que eu não consigo gravar todos esses números. Foram mais de 60 milhões para a saúde e o desenvolvimento social do Grande ABC, não só de Santo André, tá, gente? Aqui engloba todo o Grande ABC. 250 mil reais para o curso de cuidador de idosos para 20 cidades paulistas. Eu não sei se todos vocês sabem, mas atualmente há uma grande diferença. Antigamente, o Fundo Social Estadual, eles, através de convênio com os municípios, ele fornecia os cursos de capacitação profissional. Atualmente, a partir deste ano de 2024, cada município que quer ter um convênio com o governo do estado precisa essencialmente de um parlamentar encaminhando essa emenda para que tenha o curso.
Então, a gente fez questão, principalmente como a gente sabe, conhece de uma realidade que é o envelhecimento da população, eu optei por escolher justamente encaminhar mais cursos como cuidador de idosos, gera emprego, qualificação e cuidado para essas pessoas na terceira idade, porque é uma realidade que o Estado de São Paulo vem enfrentando, o mundo todo vem enfrentando, e recentemente agora a pirâmide social, a pirâmide etária brasileira vem se invertendo, né, recentemente, nos últimos 30, 40 anos, a expectativa de vida vem aumentando e a quantidade de pessoas de nascidos vem diminuindo, então a gente precisa se adequar a essa realidade, e por isso, então, que eu optei por encaminhar essas emendas para mais de 20 municípios paulistas, com o curso de cuidador de idosos. 5 milhões foram encaminhados para as ações estaduais em empreendedorismo e combate à violência à mulher, 3 milhões e 200 mil em mamógrafos, como eu falei, da saúde da mulher, as cidades de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá e Santo André, 100 mil reais para monitoria ao terceiro setor no Grande ABC, R$500 mil em aparelhos de ultrassom para cidades do interior, porque muitas vezes a gente sabe as cidades do interior elas têm essa dificuldade de acesso a equipamentos de saúde, principalmente na grande maioria das cidades tem apenas uma UBS, então os exames as pessoas precisam se deslocar para fazer esses exames, e aí a existência aí do equipamento de ultrassom, que pode servir para diversas áreas, não só a questão da saúde da mulher, facilita e faz com que não seja necessário aí o deslocamento das pessoas nessas cidades. E também 1.400.000 com foco na saúde e desenvolvimento social do interior, litoral e capital aí do estado de São Paulo. E entre os valores especificamente para o Grande ABC, 57,2 milhões para a saúde e desenvolvimento social. Além desses convênios que existem com o governo do estado, que é o encaminhamento de ônibus escolares para os municípios, as areninhas, que é importante também, a gente acredita muito na questão do esporte, da cultura, do lazer, como instrumento também de transformação social. Então, a gente fala que tentamos englobar o máximo possível aí de ações que foquem o desenvolvimento social, sem esquecer do desenvolvimento econômico. Eu gosto de dizer uma máxima que muitos pensam que apenas o desenvolvimento econômico vai trazer o desenvolvimento social, mas sem a gente ter o desenvolvimento das pessoas, cuidando da saúde das pessoas, qualificando as pessoas, a gente também não tem o desenvolvimento econômico. Então, eu costumo dizer que é uma via de mão única, de mão dupla, desculpa, não mão única, jamais, de mão dupla. Com o desenvolvimento econômico traz o desenvolvimento social, mas sem sombra de dúvida, quando a gente pensa por que investir em desenvolvimento social, é porque ele também vai trazer o desenvolvimento econômico para os 645 municípios do estado de São Paulo. A senhora falou sobre os cursos de cuidador de idoso, e é algo de grande nobreza, né? Queria saber se tem algum projeto, algo que a senhora tem em mente para projetos voltados aí à parte da Lei da Saúde da Mulher Paulista, se há alguma questão desse tipo em relação a cursos também. É muito importante que você comentou com relação à saúde da mulher paulista, porque a gente trabalha muito na questão da conscientização da mulher, né? Então, quando a gente fala em levar cursos para a área da saúde, digamos assim, relativo ao cuidador de idosos, a gente sabe que um dos pilares da saúde da mulher paulista é a questão da conscientização. Tanto é que nós lançamos, até na última sexta-feira em Santo André, a cartilha Saúde da Mulher Paulista, né? A saúde da mulher, no caso, em Santo André, específica, porque ela é uma cartilha, um link, e que ele é mutável, digamos assim, porque os serviços também eles podem mudar de local, mas que, acima de tudo, trabalha a questão da conscientização feminina no autocuidado. Então, falando justamente disso, a gente tem a importância da questão do cuidado da saúde. Saúde é vital para todos nós. Homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Sem saúde, a gente não consegue levantar para fazer nossas atividades básicas, né, do dia a dia. A gente não consegue cuidar de nós mesmos, a gente não consegue cuidar do próximo, a gente não consegue produzir. Então, eu preferi sempre investir nesse primeiro momento na questão da atenção à saúde. Então, tanto na hora de encaminhar cursos, na hora de encaminhar emendas, quando a gente fala essa questão da saúde também é algo que traz a questão da profissionalização, que traz a questão da
qualificação e, consequentemente, gera renda, gera emprego e gera renda. Então, pensando nisso, no cuidado à saúde num primeiro momento do mandato, justamente englobando aí toda essa questão de proteção social.